Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta sexta-feira, 9 de fevereiro, quero compartilhar com você o final desse capítulo do livro do Fulton Sheen, a Igreja Corpo Místico de Cristo, o final desse capítulo, da página 117 até a página 122, exatamente ele faz uma reflexão muito bonita, extensa, sobre São Pedro apóstolo, escolhido por Jesus como cabeça, o primeiro Papa da Igreja, que dali em diante seria feita toda uma lista de sucessões de Pedro na pessoa do Papa que nós conhecemos até hoje. E ele recorda essa frase muito bonita dos cristãos primitivos, que na verdade foi um grito que ecoou até os nossos dias: Ibi Petrus, ibi Ecclesia. Onde Pedro estiver, aí está a igreja. Então a Igreja Católica tem esta bela compreensão do Papa como sucessor de Pedro, responsável para ser, neste mundo, o sinal da cabeça eterna da Igreja, que é Cristo. Como isso é bonito, como isso é grande, né? E é bom lembrar que o Papa Pedro, primeiro Papa da Igreja, ele também, como tantos outros papas, sofreu o martírio, viveu a dor do sofrimento, viveu a dor da perseguição. A Igreja continua a ser no mundo esse sinal do Cristo que se imola e se doa por nós no mistério da cruz. Eu quero compartilhar com você, nesta manhã, um tema muito importante para os nossos dias, que é a perseguição aos cristãos. E aqui eu desejo sugerir a você, se você quer entrar num site onde você é atualizado com toda essa problemática da perseguição em tempo real aos cristãos, vai lá no Google, acessa lá, Ajuda à Igreja que Sofre, e você vai entrar numa instituição pontifícia da Igreja, ligada ao Papa, diretamente ao Papa. É uma fundação que coordena o trabalho da ajuda dos católicos aos que sofrem. E na revista deles, porque eu sou um benfeitor da ACN, chama ACN, Ajuda à Igreja que Sofre. E aqui no Brasil, essa instituição, ela tem como assistente eclesiástico o carmelita Frei Rogério Lima, e tem também como uma grande força ali na coordenação desse trabalho a Ana Cecília Manetti. Eu já fiz até uma live com ela, que está no meu canal do YouTube. Eles trabalham com esta divulgação dos dados dos sofrimentos da igreja que sofre as perseguições, e ajuda. Eu mesmo faço questão de todo mês dar minha ajuda a esse pessoal que faz um trabalho maravilhoso. No boletim deles deste mês, que eu acabei de receber, tem uma matéria muito importante: as mais poderosas armas dos cristãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. É uma citação de Romanos 8,35. Os cristãos em Burkina Faso, talvez você nunca tenha ouvido o nome deste país, assinam estas palavras do apóstolo São Paulo com a própria vida. Burkina Faso é um dos países que mais sofre por causa do terror islâmico.
Quase metade desse país da África está nas mãos dos extremistas. 2 milhões de habitantes estão em fuga. As estradas estão com minas terrestres. As pontes foram dinamitadas e regiões inteiras isoladas do mundo exterior. Muitas escolas e paróquias estão fechadas. Os terroristas querem forçar os cristãos a se converterem ao islamismo, usando de violência. São muitos os sacerdotes e catequistas que já foram mortos ou sequestrados. A diocese de Dori, no nordeste do país, foi uma das mais afetadas. Agora a área só pode ser acessada por helicóptero. Mas apesar de toda a situação de perigo, o número de vocações sacerdotais continua aumentando. Atualmente há 21 jovens na formação naquela diocese para ser padres. O padre Inácio Saúdogo, ecônomo da diocese, nos escreveu novamente pedindo ajuda. Levamos muito a sério a formação dos futuros sacerdotes e nesses tempos difíceis não podemos simplesmente desistir. Graças ao apoio dos nossos irmãos na fé, podemos olhar para o futuro com esperança. Prezado ouvinte, você nunca vai ouvir na nossa mídia, grande mídia, subserviente à mentira, nenhuma notificação disso. Daí que os católicos precisam estar conectados com a ACN, Ajuda a Igreja que Sofre, porque ali nós temos todas as notícias em tempos recordes dos sofrimentos. Agora mesmo eu estava lendo sobre o assassinato de 300 católicos na Nigéria, que é um dos países onde 98% da população vai à missa. E os católicos continuam indo à missa, apesar de ser muito perigoso. Muitas igrejas são incendiadas e os católicos queimados vivos com os padres, através das ações diabólicas desses grupos terroristas, jihadistas islâmicos, que não têm piedade de ninguém. Nós precisamos rezar pela igreja que sofre, pela igreja que tem visto o sangue dos seus filhos derramar. Isso toca o coração do Papa? É claro, todos os papas têm um coração muito voltado para estes sofrimentos, essas dificuldades. Quantas vezes o Papa Francisco tem rezado publicamente pelos cristãos que sofrem. Nessa mesma revista, é impressionante, traz a foto de um fiel na China, um fiel católico. Tirar a foto dele um pouco inclinado para não ficar fácil de ser descoberto pelo governo comunista horroroso. Ele reza o terço, onde reina a perseguição e a opressão, o rosário ajuda os fiéis e a igreja a sobreviver, mesmo que nas catacumbas. Há pouco tempo eu conversava com um padre, até amigo meu, do caminho neocatecumenal, que ficou quase 10 anos clandestino na China, rezando escondido, trabalhando lá numa profissão como padeiro, como outra coisa ali, e nos momentos vagos rezando a missa com 2, 3, 4 pessoas, muito escondido, com muito cuidado. É o sofrimento da igreja. Nós não sabemos aqui no Brasil o que é uma perseguição à igreja, uma perseguição de sangue, de derramamento de sangue. É o que nós estamos vendo na África. Isso a todo momento nós estamos recebendo essas notícias. É o que nós vemos na China comunista, em outros países comunistas e agora em Burkina Faso, uma perseguição violentíssima em que os cristãos, os católicos, não têm nem como fugir. Já tem 2 milhões de pessoas fugindo, mas tem muitos que não conseguem porque bloquearam todas as estradas, tudo assim. Nessa sexta-feira, vamos, em união com toda a igreja, vamos fazer um sacrifício por esses irmãos nossos que são perseguidos por causa da fé,
por professarem a fé em Jesus. Uma freira me dizia semana passada que na França, em Paris, ela entrou num lugar lá que era de muçulmanos. Um muçulmano cuspiu no crucifixo dela. O ódio aos cristãos. Isso cresce cada vez mais. Entra lá no site, a igreja, ajuda a igreja que sofre. Ajude também. Qualquer R$1 que você der para eles, isso tudo é somado no mundo todo, muito bem organizado, para ajudar a igreja nesses lugares. Imagina uma igreja com tanta perseguição e ainda tem um padre lá trabalhando, formando os futuros padres, às vezes clandestinamente, porque a igreja não pode morrer. Pensa nos padres valorosos, nesses lugares, que não arredam o pé, morrem celebrando a missa. São mártires. É o sangue desses mártires que renova a igreja, que nos chama realmente a viver com confiança a nossa fé, pois os mártires morrem sorrindo para o céu que os acolhe. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós o versículo 6 do Salmo 94, que na liturgia das horas nós chamamos de Salmo invitatório. Nós começamos sempre as orações de manhã com este salmo. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. A Igreja do Senhor adora. Diante das grandes dificuldades, das grandes perseguições que sacudiram e continuam a sacudir a Igreja nesses seus mais de 2000 anos, a adoração tem sido a força dos cristãos, dos que são perseguidos. Essa beleza da fé, essa centralidade no Cristo, que faz o corpo místico dele expresso através das pessoas na igreja batizadas, é que dá o sinal, a tonalidade, o termômetro da nossa fé neste mundo. Não podemos esquecer que o batismo nos fez herdeiros do reino, nos fez participantes do reino. Nós estamos neste mundo com os pés nesta terra, mas o nosso coração está em Deus. Que esta nossa sexta-feira, quem for à missa, possa comungar pelos cristãos que sofrem, pelos nossos irmãos que estão derramando o seu sangue por causa de Jesus, para não abandonar a fé. Vamos fazer isso com muita propriedade nesta sexta-feira. Pai de bondade, a quem sobe o nosso louvor matinal. Olha, Senhor, pelos católicos cristãos que são mártires, que sofrem por causa da sua fé. Abençoa a ACN, ajuda a igreja que sofre no mundo todo. Abençoa aqui no Brasil, Senhor, o Frei Rogério Lima, a Ana Cecília, que estão à frente desses trabalhos tão bonitos, de socorro, de ajuda aos que sofrem. Abençoa, Senhor, a sua Santa Igreja, espalhada pelo mundo inteiro, especialmente a Igreja na África, que sofre tantos solavancos da parte dos extremistas. Que Deus aumente a fé de todos os mártires, das comunidades cristãs perseguidas, para que digam sempre: Senhor, aqui eu estou. Amém. Pela intercessão dos mártires de ontem e de hoje, venha sobre toda a nossa igreja perseguida a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, rezemos pelos cristãos perseguidos.